grande família! Como vocês estão? Quero bater um papo hoje sobre a importância de estarmos presentes no nosso dia a dia, no hoje, aqui e agora, no quanto isso é extremamente importante. Todos nós, fazemos muitos planos futuros. Gente, porque é necessário planejar o futuro, né? Não tem como não planejar o futuro e não tem como não pensar no futuro. Pensa-se no futuro o tempo todo. Mas a questão é equilibrar isso, porque não tem nada de grave ou de errado em planejar o futuro ou de pensar nesse planejamento. A questão é quando pensa-se demasiadamente num futuro que não ocorreu ainda e esquece-se então do presente. Porque o nosso presente, ele é extremamente importante para a confecção dos nossos planos futuros, gente. Sabe? Porque o que nós precisamos para desenvolver um futuro de sucesso? Um futuro melhor, para nos melhorarmos, para melhorarmos o nosso entorno. É se melhorar, é melhorar o interior. E como adquire esse aprendizado? Como adquire-se os ingredientes necessários para fazer aquele bolo? Como adquire-se os ingredientes necessários para confeccionar um futuro mais promissor? Prestando atenção no presente. Porque é o presente que vai te dar esses ingredientes, né? Eu vou dar um exemplo. Numa conversa entre amigos, né? Tem sempre aquela parte. A gente percebe muito isso, gente. Eu mesmo canso de fazer isso e eu me trago pro presente. E no final eu vou falar pra vocês como vocês podem fazer para se trazerem pro presente quando se pegarem pensando em demasia num futuro, tá? É uma conversa entre amigos, né? Um tá ali interagindo, e de repente o outro tá lá desanuviado, com a cabeça lá no mundo da lua, com o pensamento, olhar distante, percebe-se facilmente que aquela pessoa não tá no presente, ela tá até ali na sua frente, olhando para você. Mas você percebe que ela não tá interagindo, que ela tá meio assim, com a cabeça nas nuvens. Ela não tá presente, né, gente? É porque ela tá no futuro. Quem tá presente é quem tá conversando, falando, rindo, interagindo. O outro que tá lá com a cabeça nas nuvens, com a cabeça no futuro, ela não está presente. Ela está perdendo uma oportunidade de aprendizado no presente. Porque o universo, ele é tão incrível que se tivéssemos consciência do quanto o universo é incrível, não teriam tantas pessoas com ansiedade por aí. E a ansiedade é de fato um grande problema, gente, né? Ela causa muito caos. Eu já tive muitos problemas com ansiedade, tá? E em outro momento eu falarei mais disso pra vocês. Existe uma busca incessante por respostas. Respostas para um futuro que não ocorreu, né? E aquela pessoa que perde, por exemplo, uma conversa com um amigo, que perde a oportunidade de estar presente numa conversa com um amigo porque está pensando no futuro, ela está perdendo uma chance de se aperfeiçoar. Porque, como eu disse, o universo é incrível. Então, ele nos dá as soluções para as nossas preocupações. Ele nos dá todos os ingredientes necessários para que possamos ter um futuro de sucesso. Porque o que Deus quer é que evoluamos, é que sejamos felizes, é que alcancemos o amor, que alcancemos o dinheiro que nós queremos, o sucesso que nós queremos. Meus amores, Deus, Ele fica feliz quando nós alcançamos um sucesso, quando nós alcançamos o melhor que nós podemos alcançar. Porque o principal, quer dizer, a única questão de nós estarmos aqui encarnados é para a nossa evolução e aperfeiçoamento. Então não faz sentido nenhum não querer, não procurar melhorar, não almejar um futuro melhor, certo? Mas é preciso estar presente. E muitas das vezes é numa conversa com um amigo que o universo te dá um insight, uma resposta, que você adquire uma chave através de um insight para realizar aquela situação que você queria realizar.
porque são as nossas experiências diárias que nos trazem a maturidade necessária, a evolução necessária para que melhoremos a nós mesmos e, sendo assim, melhorarmos o nosso exterior e alcançarmos o futuro que nós desejamos. Mas para isso é necessário estar no presente, porque o universo fala conosco de diversas maneiras diferentes e ele sempre fala com você, comigo, com cada um de nós, através de uma conversa com um amigo, através de um filme que se vê, que se assiste, né? Através de, um livro que se pega para ler, através de um momento de entretenimento com filhos, com amigos, através de um bom dia que você dá ou que você recebe. Deus fala, o universo fala conosco através de várias situações. Observando uma situação na fila de um mercado, na conversa, sei lá, na hora de comprar o pão, por exemplo. Tudo é aprendizado, tudo é para nossa evolução. Tudo é para que alcancemos, então, um futuro que nós queremos, mas não é possível se não estivermos presentes, né? Quantas vezes a gente está muito preocupado, a gente não sabe o que fazer com uma situação? Morfeu, para de aprontar. Morfeu tá aprontando aqui, gente. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer diante de uma situação e a gente tá ali rolando o nosso feed de notícias das redes sociais e aparece uma frase que a gente pega, opa, mas aqui a solução. Como eu não tinha pensado nisso antes? Meu laríngeo fica muito irritado, gente, quando todas as vezes que eu venho gravar, porque eu sempre recebo inspiração. Peraí. Gratidão, universo, gratidão. Aí você, de repente, lê aquela frase que tá ali nas suas redes sociais. Ou você escuta uma palavra numa conversa com um amigo, ou na fila do mercado, ou na hora de comprar o pão, ou quando vem do trabalho de volta para casa. Aí você pensa, mas nossa, tá aqui a solução para aquilo que eu precisava, como eu não tinha pensado nisso antes? Porque você não estava vivendo o presente. Você estava muito preocupado, você estava apegado. Você se prendeu numa prisão mental de ficar com o medo e de ficar com uma preocupação com o futuro que não tinha ocorrido ainda. É quando você soltou a sua preocupação, que o universo fez, ele te respondeu. Então, gente, o nosso presente ele é muito importante. E ele é importante para o nosso futuro. Então não faz sentido. Não faz sentido ficarmos ansiosos demais, preocupados demais pelo futuro, enquanto na realidade a resposta está no nosso presente. A resposta está em sabermos estar presentes no nosso dia a dia, gente. Não tem jeito, é isso mesmo. Mas como controlar isso? Como de fato estar presente? É um desafio? É um desafio porque a nossa mente tende a nos pregar peças, a nossa mente tende a desenvolver ali um monte de pensamentos ali que acabam nos desgastando, pensamentos ansiosos, medos, receios. E muitas das vezes nós realmente estamos ali numa conversa e nos percebemos puxados por uma preocupação nossa. A gente percebe que a gente nem está prestando atenção naquilo ali. E quando isso ocorre, é importante entender que é necessário também estar presente, também prestar atenção no hoje, aqui e agora. E tem algo muito fácil que você pode fazer para retornar para o seu presente, para retornar para a sua interação e se desprender da ansiedade e da preocupação. É simples, é só prestar atenção no seu ato de respirar. Sabe por quê? A respiração, ela acontece no hoje, aqui e agora. Eu estou respirando enquanto falo com vocês. Eu estou presente. Você que me ouve, está respirando, você está prestando atenção, você está presente. Então, quando perceberem-se que estão aí desconectados do presente, em toda e qualquer situação, apenas prestem atenção
no ato de respirar, porque é extremamente importante. Eu sempre digo que o ato de respirar, ele é mágico e ele é gratificante. Ele nos faz presente, ele nos torna presente, né? Outra coisa que vocês podem fazer também para prestarem atenção, para tornarem-se mais presente na vida de vocês, no dia a dia, no cotidiano de vocês, e aproveitarem o aprendizado que o todo, que o universo disponibiliza para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para o seu sucesso futuro, está no presente, está nas situações. Então você precisa focar no hoje, aqui e agora. Medite. Meditação acalma a mente. A meditação nos esvazia de todas as preocupações, do caos da nossa mente. E assim você acaba se fazendo presente. Gente, e isso é o mais importante, é entender que todas as respostas que nós precisamos, nós temos. Tudo que nós precisamos para o nosso sucesso futuro, nós temos. Mas o universo nos entrega, o universo fala conosco, nos dá todas as soluções e respostas nas situações do dia a dia. É nos momentos simples, gente, e é necessário estar presente. Sabe por quê que você não encontra uma solução naquele momento que você precisa? Porque muitas das vezes você fica preso na ideia de que precisa achar uma resposta. Precisa porque precisa. Quando você solta, porque soltar também é algo muito importante, quando você solta, a resposta vem, o insight vem, né? Eu não ia falar sobre soltar aqui agora, mas soltar é muito importante. Desapegar-se. Desapegar-se. Até porque o seu eu, a sua alma, sempre te dá todas as respostas que você precisa pra qualquer coisa. Você já tem toda a sabedoria, todas as respostas, mas o ego insiste em ficar ali trapaceando com a gente, né? Acaba fazendo com que permaneçamos num estado de inércia, certo? O intuito é evoluir. Quantas vezes nós ficamos ali, todos nós já passamos por isso, tentando achar uma resposta para uma situação muito complicada, né? Aí você tá ali com a cabeça cheia, você tá ali com a sua mente que não para de pensar para tentar encontrar uma solução, uma resposta, e você não consegue naquele momento. Aí você sente-se muito cansado e pensa, eu desisto disso aqui agora. Aí, depois de um dia ou dois, quando você realmente parou de pensar naquilo, a resposta vem. Você percebe que não era difícil resolver aquela situação, era fácil. Mas sabe por que você descobriu como realizar? Como resolver? Porque você soltou. Mas solta-se, costuma soltar as situações depois que aquela situação nos deixa em exaustão, né? Aí quando a gente tá ali num estado de exaustão e não acha a resposta, a gente se cansa, a gente solta. A gente solta e dá aquilo por encerrado. A resposta vem. Isso é soltar, porque veio porque você soltou. Mas obter a consciência do quanto soltar é benéfico é simples e traz menos cansaço, traz leveza, traz uma harmonia. Por quê? Compreende-se o quê? Compreende-se então o quê? Que se você quer resolver uma situação que te desafia, algo que parece muito complicado naquele momento, e você não tá achando a resposta, você não tá achando a solução, você não sabe o que fazer para resolver aquilo, respira fundo e solta. Solta a necessidade que o seu ego tem de resolver aquilo naquela maneira, de resolver aquilo naquela hora. Solta, porque quando você solta, a resposta vem. Aí você volta lá naquele assunto que estava difícil e resolve com tranquilidade, com equilíbrio, com serenidade, sem cansaço. Porque se você soltar, vem. Tudo que você solta, vem. Nós não precisamos prender nada, porque essa é uma lei universal. O querer naquele momento, mesmo quando as situações não são propícias, mesmo quando a cabeça está confusa, é do ego. A sua alma entende que você precisa de paz e tranquilidade
para que você resolva as situações, porque a sua alma é tranquila. A centelha divina que tem em você sabe resolver, sabe fazer qualquer coisa, nada é impossível. Mas é necessário que compreenda-se isso, que no momento de muito estresse, no momento ali de desafio, onde você não encontra a resposta para algo, solta, descansa, vai dormir, a resposta vem, o insight vem, não existe nada impossível, não existe nada que você não possa fazer, porque você tem Deus em você, você tem a centelha, você tem a cocriação, você tem a criatividade divina em você, então você pode tudo aquilo que você quiser. É possível que você saiba as respostas de tudo aquilo que você almeja para resolver as suas questões. Mas é preciso soltar. É preciso muitas das vezes respirar. É preciso sair, dar uma volta. E com certeza você volta com a resposta. Você acorda com a resposta. É necessário soltar. É necessário também que o Morfeu desgrude da cortina. Porque ele tá aqui na janela. Vem, Morfeu. E ele não vai pular não, gente, ele só fica aqui na janela. Pegando um arzinho, ele tá acostumado. Fala oi, Morfeu. É isso, gente. Deixa eu só, já volto, vou dar uma pausa aqui. Vamos voltar então com o papo de que eu tava falando, né? Que não existe nada que você não consiga fazer, porque tudo é possível pra você. Você tem Deus, você é o próprio. Você tem a centelha divina dentro de você, certo? Então, não existe impossível. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pretende executar, você executa. Mas, se você acreditar que é impossível, então você já co-criou todas as impossibilidades, aquilo realmente se faz impossível. Mas todas as vezes que nós entendemos, que nós compreendemos que tudo é possível, as soluções se apresentam e tudo se faz possível. Porque o universo, ele é feito de infinitas possibilidades. Então, quando se está ali passando por uma situação muito, muito, muito complicada e a gente acaba caindo num mar de sofrimento, naquela angústia, naquela depressão ou crise do pânico, porque é aí que geram-se as doenças, né? Geramos em nós as próprias doenças, o próprio caos. Porque desconhece-se essas infinitas possibilidades que o universo nos apresenta. E muitas das vezes se está ali numa situação onde você sente-se muito triste, onde você pensa que não tem um meio de resolver. Você fecha-se para as infinitas possibilidades. Né? E quando você acredita que tudo é possível, quando você não tem a resposta naquele momento, mas você acredita que vai ter a resposta, você abre a sua energia para as infinitas possibilidades que o universo tem. Então, às vezes, aquilo que você tá com uma certa dificuldade, onde você, eu digo que não existem dificuldades, né? Mas aonde aquela situação se apresenta, ela te causa um caos, um sofrimento, né? E você dá aquilo por encerrado, porque você soltou, né? Então, assim, vejam bem, você dá aquilo por encerrado porque você tem a compreensão de que, opa, eu vou soltar isso daqui, porque eu já compreendo que quando eu solto, a resposta vem, a solução vem. Então, se isso aqui tá me causando muita dor, por exemplo, se é uma situação que me causa muita tristeza e dor, eu vou soltar isso daqui. E eu vou entregar isso aqui pro universo. Eu vou entregar isso aqui pro todo, pro criador de todas as coisas, porque eu sei que no universo existem infinitas possibilidades. E de repente você tá vivendo a vida, você soltou, você compreendeu, você aceitou e você percebe então que aquela situação se manifestou. E numa situação improvável, numa situação que você nem imaginou que pudesse ocorrer. Porque na sua compreensão, no seu entendimento, realmente naquele momento não podia ocorrer, mas você soltou. Então o universo, ele fez o quê? O universo agiu, o universo confeccionou e mostrou para você, através de uma manifestação, aquela realização, aquela situação que parecia impossível. Você vê a transformação daquela situação que te causava dor, por exemplo. Aí você pensa assim, nossa, mas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer assim.
ou que pudesse ocorrer, já que eu pensei que não houvesse mais remédio, que não houvesse mais solução, né? É assim que o universo age. É nisso que consiste as infinitas possibilidades do universo, que o universo nos dá para resolvermos as nossas questões. Mas para tudo isso é necessário soltar, né? Porque ficar segurando algo que causa dor e sofrimento não é remédio, não traz resultado. Soltar é o princípio básico. Né? Depois que você compreende, que você solta, você obtém o resultado, você alcança aquilo que você quer, né? Você abre a sua energia. Você se disponibiliza para as infinitas possibilidades que tem no universo, para a sua realização. Porque o Criador, ele compreende tudo aquilo que você quer. E muitas das vezes espera-se apenas um momento propício, onde as energias estão mais propícias. A compreensão, ela é muito importante. Muito, muito importante. Todas as vezes que nós não agimos com aceitação e compreensão, nós tendemos à revolta. A revolta, ela não é boa. A revolta, ela nos atrasa, ela nos deixa inerte. Porque Deus é sábio. Nós temos a sabedoria divina em nós, né? E eu vou dar outro exemplo. Nós nos revoltamos porque algo... Vamos recapitular. Algo que a gente queria não aconteceu, ou aconteceu de uma maneira que não esperávamos, né? E tendemos a ficar decepcionados. Ficamos decepcionados, ou de repente perdemos algo ou alguém, né? E ao invés de buscarmos a compreensão, a gente interage com aquela situação, emanando uma energia de descontentamento, de revolta, né? E nós acabamos ficando presos nessa energia e acabamos atrasando a nossa evolução, né, gente? Porque as situações que se apresentam, Morfeu, as situações que se apresentam... Peraí, gente. Perdoem, gente. O Morfeu quase derrubou a câmera aqui. Ficou pulando, balançando. Já foi. Tá vendo? É por isso que não dá, gente. Vocês gostam de ver ele, né? Mas é por isso que não dá, tá? Mas o que eu tava falando... Tá. Por que a compreensão é importante, gente? Por que a revolta, ela só nos atrasa? Porque todas as situações que nos acometem, ela é pro nosso aprendizado, ela é pra nossa evolução, né? Então, quando a gente não compreende as situações que não acontecem como esperávamos, ou quando nos julgamos injustiçados porque perdemos algo, porque na verdade é quando perde-se que se ganha, tá? E nós não entendemos, nós não compreendemos que aquilo que não aconteceu é pro nosso aprendizado e evolução, aquilo que aconteceu de uma maneira que não esperávamos, né? É também pro nosso desenvolvimento espiritual, é também pro nosso aprendizado espiritual, né? Nós tendemos a nos revoltar, nós atrasamos a nossa evolução. Todos nós, antes de reencarnarmos, nós temos um plano de alma, nós temos um programa, nós já reencarnamos com um programa. Todas as situações que nos acometem, elas fazem parte desse programa. Elas fazem parte do nosso plano reencarnatório. O que é um plano reencarnatório? Perdoe barulho, gente. O que é um plano reencarnatório? Um plano reencarnatório, ele é estipulado por cada um de nós. Depois que desencarnamos, enquanto espírito, nos planos espirituais, nas colônias, nós, enquanto espíritos desencarnados, nós obtemos a compreensão das situações que nós precisamos passar para o nosso amadurecimento e aperfeiçoamento espiritual, né? Inclusive,
Pronto, gente, fechar a janela. Inclusive, nós temos a compreensão, enquanto espírito, dos karmas que nós precisamos expiar, daquelas pessoas que nós precisamos encontrar, mesmo que seja catastrófico o encontro, para que naquele encontro, naquela situação, a gente quite um karma de uma vida passada, a gente resolva uma situação. Muitas vezes nos julgamos injustiçados, mas quem errou primeiro fomos nós, diante de alguém ou de uma situação. Então, enquanto espírito, nós compreendemos tudo isso antes de reencarnar. Nós compreendemos quem nós precisamos encontrar para harmonizar a relação, para recuperar algo, para quitar um karma. Nós escolhemos a família que nós queremos nascer, o corpo físico que nós queremos e precisamos ter. Nós escolhemos as provas, as situações que vão contribuir para a nossa evolução. E nós escolhemos também até o corpo físico, a nossa estrutura física que a gente precisa para passar pelas provas. O nosso corpo físico, ele vem de acordo com as provas que nós escolhemos passar depois que reencarnamos para nossa evolução. Então, nós escolhemos tudo isso, porque enquanto espírito, nós somos livres, nós temos a consciência necessária do que nós precisamos para nossa evolução. Então, os nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, os espíritos superiores, eles nos auxiliam para que para finalizar um plano de alma, para que seja um plano de alma que dê um resultado, que não tenhamos escolhido experiências que não vamos conseguir passar, né? E então nós reencarnamos com esse plano de alma escolhido por nós e ajudado a confeccionar todo o restante pela nossa família, pela nossa pátria espiritual, né? E com relação a plano reencarnatório, as provas que nós precisamos passar, nós vivemos aquilo que nós precisamos viver. Então, tudo aquilo que a gente passa, a gente pode suportar. Não tem essa de falar, isso aqui tá difícil demais, e eu não vou dar conta disso daqui, vou desistir da minha vida porque tá pesado demais pra mim. Engano seu, se você tá passando por isso, foi você que escolheu. Se Deus permitiu, é porque você consegue passar, né? Nós nascemos na família certa, nós encontramos sempre as pessoas certas, tá? Sendo pessoas amigas, sendo amores. As pessoas que se apresentam para você no seu dia a dia são as pessoas certas. As situações são as situações certas. Quem entra na sua vida tem que entrar, quem sai tem que sair. E é necessário que... Vai lá, Morfeu. Ele tava aqui de novo, gente. É necessário que nós entendamos isso. Porque assim nós compreendemos, aceitamos, né? As pessoas que precisam sair da nossa vida, a gente tem que deixar ir. É porque elas já cumpriram o ciclo conosco, elas já cumpriram o seu papel conosco. Elas foram necessárias naquele momento, precisamos deixar ir. Não podemos ficar muito apegados, precisamos aceitar as situações com fluidez. E as pessoas que chegam também, que sejamos receptivos, que aceitemos as pessoas que chegam, né? Mesmo que elas nos desafiem, porque elas são as pessoas certas, gente. Não existe nada errado. É planejado até como nós vamos nos comportar. Porque planeja-se tudo, né? Até mesmo em que estado, com que idade nós vamos começar o nosso despertar, o nosso desenvolvimento espiritual, quando que é o momento mais propício. Então, a decisão que você tomou naquele momento, que hoje você fala assim, eu me arrependo de ter tomado essa decisão. Se arrependa não, foi a decisão certa. Era a decisão que correspondia ao seu plano de alma, quem você era naquele momento, né? Se hoje você agiria diferente, é porque hoje você já passou por situações que te trouxe uma maturidade, um aprendizado, uma carga diferente, uma consciência diferente, que te proporciona que você agisse diferente. Então, não deve se reter ninguém que quer sair da sua vida, não deve se prender nada nem ninguém, ou muito menos ficar preso, né? Sem a aceitação de que quem chega precisa chegar, quem sai precisa sair.
tá, gente? Porque isso dificulta muito a nossa caminhada evolutiva, tá? E tudo é possível, porque você tá num universo fluido, quântico, repleto de infinitas possibilidades, o tempo todo. Então, tudo aquilo que você acredita ser possível, se faz possível. Tudo aquilo que você acredita que não é possível, realmente não é possível, né? Precisamos andar de mãos dadas com as soluções. E não com as situações caóticas. E não com as situações que realmente nos trazem cansaço, dor e sofrimento, tá? Porque tudo aquilo que você vibra, a sua vibração é emanada para o universo. Aquilo que você emana para o universo traz de volta para você. Ele é um espelho. Então, se você emana para o universo negatividade, ele vai te responder com muito caos. O universo é muito recíproco, gente, tá? Então, se você emana muita negatividade, as situações caóticas, elas se apresentam o tempo todo, né? E se você emana positividade, as situações equilibradas, harmoniosas, elas se apresentam. Tudo que você emana, o universo te devolve. Não existe injustiça e nem injustiçados. Nós co-criamos a nossa realidade, né? Existe algo que eu ouço e que eu também dizia muito, é que eu não acho justo que essa situação ocorra comigo. Eu não merecia isso, né? Eu me sinto injustiçada, eu quero justiça por isso. Gente, não existe injustiçado nessa vida. Não existe injustiça nessa vida. Você passa por aquilo que você precisa passar, ainda que te cause dor para sua evolução, né? E muitas das vezes, quando nos julgamos que estamos sendo injustiçados, de repente, eu vou dar um exemplo por alguém, né? Porque existe muito aquela questão, porque ninguém vive sozinho, vivemos nos relacionando o tempo todo. E a vida nos traz os relacionamentos das pessoas que nós precisamos, tá? No momento que precisamos. Elas ficam até precisarmos dela e vão quando já cumpriram o seu papel. E muitas das vezes a gente não aceita um fim, por exemplo, e fica naquela, né? De que, nossa, como eu fui injustiçado ou injustiçada. Foi não, gente. Porque se fulano errou com você, você pode ter sido o primeiro ou a primeira a errar numa vida anterior. Pode ter feito pior. Deus pode ter sido generoso com você de possibilitar que você sofra só o que você está sofrendo. Porque o que você fez com aquela pessoa pode ser pior. Não existe injustiça. Existe uma regeneração, uma evolução para o nosso ser. Então, nós somos muito mais abençoados do que nós conseguimos fazer percepção. Porque nós julgamos bênção as situações positivas. Mas as maiores bênçãos de Deus, elas estão disfarçadas nas situações negativas, nas situações que nos desafiam, nas injustiças. Porque é só em momentos que nos desafiam, em momentos de dor e sofrimento, que conseguimos geralmente olhar para dentro, desenvolver uma nova consciência, uma nova percepção. Eu costumo dizer que a vida ela é muito mais sobre os momentos dolorosos, sobre os momentos complicados, porque é a partir desses momentos que nós evoluímos. E às vezes a gente pensa assim, eu sou injustiçado ou injustiçada. Eu não mereço essa situação. Você precisa agradecer por essas situações, porque o universo, o Criador, te possibilitou passar por essas situações para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento. Reencarnar e passar por provas difíceis é mérito, porque para reencarnar, o espírito precisa ter mérito. Então, se você reencarna e a sua prova, a sua jornada é difícil, é desafiadora, é porque você é abençoado por isso. Não é loucura não, é bênção. Sabe por quê? Porque se você não passa pelas situações difíceis, você não evolui. Nós somos espíritos encarnados. E nós vestimos essa roupa aqui, que é a nossa carne, para que possamos passar pelas situações complicadas e desafiadoras, que julgamos injustas ou dolorosas demais, para o nosso aperfeiçoamento, né? Aí então, depois que conseguimos entender isso, depois que através da aceitação, da compreensão, conseguimos seguir, passar pelas situações com louvor,
né, com equilíbrio, né, e nós conseguimos olhar para as situações. E é importante, gente, a gente olhar para as situações e identificar o aprendizado, identificar o que aquela situação, por mais desconfortável que fosse, queria nos dizer, né? Porque se algo saiu de uma maneira que causou dor, nós precisamos olhar para aquilo direito. Muitas das vezes nós mesmos contribuímos para aquilo. Então, realmente, nós precisamos ter a compreensão de que nós somos muito mais abençoados do que nós imaginamos. Porque as bênçãos de Deus, elas estão nesses momentos difíceis que nos trazem evolução, né? E aí, depois que a gente adquire uma certa maturidade espiritual, nós tendemos a viver momentos mais harmoniosos, momentos mais equilibrados, porque nós alcançamos o equilíbrio interno para isso também, né? E quando nós amadurecemos, evoluímos espiritualmente falando, nós compreendemos que nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Nós somos os únicos. As pessoas tendem a encontrar muitos meios para justificar as suas tragédias, os seus caos. E o responsável nunca é a própria pessoa, é sempre o outro, é sempre fulano, ciclano, é sempre o amiguinho ali. A culpa é até do cachorro ou do gato, mas a culpa nunca é da pessoa. Porque existe uma certa dificuldade em olhar para os padrões de autossabotagem. Porque se a gente olha para a nossa culpa, se a gente olha para a responsabilidade que nós temos diante de uma situação que nos causa sofrimento, nós entendemos que nós causamos aquilo, e entender que nós somos os causadores da nossa própria dor, do nosso próprio caos, é algo difícil. Aí é mais fácil culpar o outro. Até o papagaio é culpado nessas horas. A gente mesmo não é, né? Porque dói muito entender que nós causamos aquela dor, que nós contribuímos para aquele nosso próprio caos, né? É necessário nos responsabilizarmos pelas situações que nos acontecem, pelas nossas atitudes. Porque se nós nos equilibramos, nos harmonizamos, nós tendemos a nos comportar, a falar de uma maneira mais equilibrada, e tudo fica mais equilibrado. Então, nós começamos a nos responsabilizar por situações felizes, por situações harmoniosas. E é muito prazeroso a gente ter um resultado da nossa própria evolução, né? Que vem em forma de uma situação que não se apresentava antes por causa de um desequilíbrio nosso. É doloroso identificar que nós mesmos nos sabotamos, que nós mesmos causamos a nossa dor. É muito doloroso, mas enfrentar isso é enfrentar a si mesmo. Enfrentar a si mesmo é gente. É muito difícil, mas é muito importante. Porque quando nós conseguimos entender isso, a gente evolui, né? A gente se equilibra. A gente olha mais para dentro, pro nosso eu. E nos orgulhamos então, porque parece que tudo fica diferente. Mas não é que fique tudo de fato diferente, é porque nós mudamos por dentro, né? E ser responsável por algo bom é também muito bom, né? Mas para entender que nós somos responsáveis, é necessário encarar quando a gente erra, quando a gente tá errado, quando a gente precisa pedir desculpa, quando a gente precisa admitir que a gente errou, que a gente falou demais, que a gente falou que não devia, quando a gente precisa olhar para dentro e reorganizar a nossa maneira de agir, fazendo uma reforma íntima e moral, né? É necessário, porque é só fazendo isso que nós acabamos alcançando situações melhores, de mais alegria, de mais plenitude, contentamento. E é muito bom ser responsável pela nossa completude, ser responsável pela nossa bonança, pela nossa fartura, pela nossa colheita. Mas antes de nos sentirmos felizes por sermos responsáveis pela nossa colheita, é necessário que nos sintamos às vezes tristes e envergonhados conosco mesmos, para que enfrentemos as nossas sombras, para que enfrentemos a nós mesmos, né? Por isso que é importante sabermos que nós somos responsáveis pelas situações, pela nossa dor e pela nossa alegria, né? Enfrentar a si mesmo é doloroso, mas é necessário. É necessário para a nossa evolução. Autoconhecimento é tudo. Gente, eu vou ficando por aqui.
tá? O Emmanuel já tá sentindo minha falta, o Morfeu tá fazendo bagunça. Preciso deixar vocês agora. Desculpem os barulhos, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Boa noite. Tchau, tchau. Namastê.